Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco apresentam Tube e Ted, a incrível jornada de um vira-lata. Obra original criada e escrita por Adriano Marcena. Ted antes de encontrar Tube. Theodore R. P. Smith nasceu na maternidade da Cidade das Árvores na manhã da última quarta-feira, dia 28 de abril, muitos anos antes de Tube. Minutos antes do seu nascimento, a pediatra informou aos pais que ele nascera com deficiência visual. Era cego. Todavia, faltava o parecer do oftalmologista. A notícia deixou os pais muito revoltados, a ponto de decidirem abandoná-lo se nascesse com algum defeito. O exame dos olhos confirmou que a perda da visão do filho era total e dificilmente seria revertida. Os pais cumpriram o que haviam dito e o levaram para a adoção. Pensam que estavam com remorso? Nem um pouco. Deixaram o filho chorando de desespero no centro de adoção da Cidade das Árvores e saíram sem derramar uma única lágrima de arrependimento. E provavelmente fora a última vez que seria vista pelos pais biológicos. Os primeiros meses se passaram e muita gente inicialmente demonstrava interesse em adotá-lo, mas ao saberem da deficiência visual total, desistiam de imediato. O tempo continuou a passar. E ao completar 3 anos no centro de adoção, a criança teria que ser transferida para o Lar das Crianças Abandonadas, LCA, que ficava na cidade perto do mar. Percebia-se que aquele bebê desamparado carregava a expressão de doçura e tranquilidade, sorriso tímido, pouca fala e uma audição muitíssimo depurada. Faltava um dia para a criança cega completar 3 anos, que havia chegado ao centro de adoção, e os funcionários, a maioria formada por mães e avós, estavam entristecidos, pois sabiam que no LCA não receberia cuidados semelhantes. A papelada para sua transferência estava providenciada e ele seria enviado na manhã seguinte para o Lar das Crianças Abandonadas. O tradicional bolinho para comemorar o seu 3º ano de vida e a sua triste despedida havia chegado, e todos se prepararam. Ha! Tim! Bum! Nosso anjinho! Nosso anjinho! Nosso anjinho! E apagou-se a vela em formato de 3 sobre um bolo simples que havia sido comprado na padaria da esquina. Poucas palmas foram ouvidas e expressões de tristeza envolveram os funcionários. Nosso anjinho era qualquer criança que completava ano no centro de adoção. O bolinho fora partido e repartido entre todos, que ao comê-lo também tentavam engolir a sensação de impotência diante do que aconteceria. O bolinho fora partido e repartido entre todos, que ao comê-lo também tentavam engolir a sensação de impotência diante do que aconteceria no dia seguinte com aquele bebê. Grupos de orações costumavam rezar para que as crianças do centro de adoção encontrassem um lar, mas com ele as preces não estavam funcionando ainda. Faltavam 10 minutos para o expediente do centro de adoção encerrar, quando um casal pediu licença e perguntou se havia uma criança cega para ser adotada. A alegria tomou conta de todos. Sim, é aqui. Por favor, entrem para vê-lo, disse o diretor que conduziu o casal até o berçário. Ao olhar para a criança deitada e jogando as perninhas para cima, Jaque perguntou: "Foi esse que você viu no seu sonho?" E Laura, sua esposa, bastante emocionada, respondeu que sim. Os dois se abraçaram fortemente e não conseguiram conter as lágrimas. Os funcionários do centro de adoção ficaram comovidos, bateram palmas e muitos não esconderam os olhos cheios de lágrimas. Secando os olhos, Jaque perguntou: "Como faremos para adotá-lo?" O diretor, também emocionado, respondeu: "Terá que preencher e assinar o termo de interesse de adoção agora. Do contrário, ele seguirá amanhã para o Lar das Crianças Abandonadas e nunca mais regressará." Jaque não teve dúvidas e começou a preencher a papelada, enquanto Laura pegou a criança e perguntou: "De quem foi esse bolo?" O diretor explicou que haviam terminado de comemorar os 3 aninhos de vida do bebê. Laura não teve dúvida. "Temos que participar dessa comemoração."
Os pais receberam 2 pratinhos plásticos, cada um com uma fatia de bolo. Agora tinham a sensação de celebrar os 3 anos de vida do bebê com fotografias e selfies para compartilhar com amigos e familiares. A notícia que o menino cego conseguira um lar correu por todos os cantos do centro de adoção e alguns funcionários, muitos que haviam ido embora, se agrupavam na porta do berçário para ver a comovente cena. No colo da futura mãe, a criança adormecera feito um anjinho. Ao embalar o menino, Laura explicou que em sonho o viu chamando-a com as mãozinhas e apontando para a placa do centro de adoção. A comoção foi geral, acompanhada de palmas e de muitas felicitações para o novo membro daquela família. Depois de realizado o trâmite da burocracia inicial, o bebê chegou à sua casa, onde os novos familiares o esperavam. Agora ele tem um lar e uma nova família. Irá se chamar Teodoro, ou apenas Ted, disse Jaque para que todos ouvissem. Muitos aplaudiram e alguns até se emocionaram. A família que adotou o Ted era religiosa e formada por Jack P. Smith, agora seu pai adotivo, 57 anos, pele aclarada, técnico em eletricidade fotovoltaica e funcionário da fábrica de painel solar que ficava na estrada para o norte, em direção ao Grande Areal, conhecido como o deserto de Tritacuranã. Laura P. Smith, sua mãe, 55 anos, também branca, professora de biologia que trabalhava um horário no Colégio Episcopal Renascer, conhecido como C. À tarde se dedicava aos afazeres domésticos. O casal tinha um filho único, Jackson, 31 anos, agora irmão de Ted, formado em estatística e casado com Amanda Castro, 29 anos, administradora. O casal tinha um filho, Brian, com 1 ano e 3 meses de idade, único neto de Laura e Jaque. Moravam na distante cidade perto do mar e costumavam ir à Cidade das Árvores em dias de férias e em alguns feriados prolongados. Ted era tio de Brian. O lar de Ted ficava na elegante Rua das Flores Azuis, zona central, onde surgiram as primeiras casas da Cidade das Árvores. A casa, pintada em azul cobalto, com porta e portões brancos em madeira, tinha jardim na frente, com 2 lindas árvores adultas e de porte médio, uma em cada extremidade frontal do terreno. Garagem, 3 quartos, um para Laura e Jaque, outro para Ted e o terceiro para Jackson, quando chegava com a família. O quarto de Ted era confortável e espaçoso, com alguns animais desenhados nas paredes em cor marfim e piso em elegantes pedras na cor de madeira. Uma grande janela mirava o intenso azul do céu da Cidade das Árvores e permitia-se contemplar o simples jardim frontal, além de uma das árvores da residência. Os pais acreditavam que na hora em que Ted adormecesse, sua alma de criança cega conseguiria, através da janela, sair para ver o esplendor do mundo. No início do casamento, Jaque e Laura perderam um primeiro filho, por não conseguir respirar no momento do nascimento. Descobriram que era uma criança com deficiência visual. Depois, Jackson nasceu e a vida parecia seguir tranquila com todas as peças bem encaixadas no destino de cada um dos membros da família. Todavia, Jaque e Laura não haviam superado o trauma de perder tragicamente o primeiro filho. Há 2 anos, o casal começou a falar na possibilidade de adotar uma criança 33 anos após a perda do filho. Ambos concordaram que haveria uma única exigência: teria que ser uma criança cega. Em sonho, o futuro filho apareceu para Laura, mostrando a placa do centro de adoção da Cidade das Árvores, e eles entenderam que fora Ted quem escolheu a família. Seus pais concordaram que, na primeira oportunidade, Ted saberia que fora adotado pelos 2 e ficaria sabendo de toda a sua história. Quando Ted completou 4 anos, os funcionários do centro de adoção foram convidados para uma festa que aconteceu na casa de Jaque e Laura. A família estava toda reunida, com algumas crianças da vizinhança presentes para festejar aquele momento especial. A casa já apresentava algumas mudanças que contemplavam áreas acessíveis para que a criança tivesse mais mobilidade dentro do ambiente doméstico. Apesar de ser um menino muito tímido, Ted cantou parabéns até o final e em seguida soprou 4 velinhas.
Não deixou de se divertir com seus amiguinhos e comeu todos os docinhos, salgados e pedaços de bolos que lhe ofereciam. Ted crescia em seu ritmo normal, recebendo muito amor dos pais, irmãos, sobrinho e amiguinhos. Recebia formação religiosa, frequentava o bosque da cidade com sua família e juntos faziam divertidos piqueniques. Contudo, a vida não era somente diversão. Ted não suportava cortar e nem muito menos pentear os cabelos. Detestava camisas de mangas compridas, tinha pavor a cebola, café e beterraba. Odiava andar de bengala e tomar banho frio, era na certa comprar uma briga com os pais. Desde os 7 anos que Ted usava óculos escuros, com armação retangular, para esconder os olhos. Inicialmente ele se recusou, mas o convenceram sobre o pretexto de ser uma determinação médica e que toda celebridade cega também usava óculos escuros. Finalmente aceitou usá-los. À medida que crescia, o comportamento de Ted deixava mais evidente que se tratava de uma criança pouco expansiva, introspectiva e com timidez bem marcante. Ao sair com os pais, costumava receber o carinho das pessoas que sabiam a sua história de vida. Para Jack e Laura, o importante era ele não sofrer discriminação por ser cego, e nem muito menos por ter sido adotado. Aos 10 anos, Ted ainda era levado à escola por Laura antes das 7 da manhã. Ele não abrira mão de investigar o espaço com a sua nova bengala branca que havia ganhado de presente do irmão Jackson. A cor branca indicava que ele tinha cegueira total. A cidade apresentava razoável estrutura de acessibilidade. Todavia, isso não queria dizer que se deslocar com ele fosse tarefa fácil para Laura, pois estava sempre tensa por temer que um acidente acontecesse. Ao chegarem à Rua dos Sonhos, esquina com a praça principal, paravam um pouco depois da barbearia do Pelo, atravessavam a rua e entravam na escola. Nos 2 últimos anos, o ensino tornou-se definitivamente híbrido devido à pandemia da Covid-19. E para Ted, melhorou com a inclusão de aulas gravadas em áudio e textos em braille. A estrutura física também avançou. Havia salas destinadas às gravações das aulas, corredores largos para cadeirantes, corrimão para pessoas com mobilidade reduzida, cadeiras mais largas para estudantes obesos e banheiros acessíveis. A internet estava mais forte e na biblioteca havia computadores adaptados para pessoas surdas, cegas ou com baixa visão. Enquanto os estudantes da sala de Ted recebiam a ajuda de 2 professoras, ele tinha 3. Catarine Lemos, Linguagem, História e Geografia, Susan Carrot, ensinava matemática e ciências, e Sajai Lee, Libras, Braille e Artes, além de fazer um monte de atividades bem legais entre os 4 estudantes com deficiência visual que havia na escola. Os 3 estudantes com baixa visão possuíam, no máximo, 20% da capacidade de enxergar, e uma menina surda que aprendia Libras, também com Sajai Lee. Ted tinha acesso às aulas gravadas em áudio, pois era o único estudante cego da Escola Municipal Futuro Vivo. Desde pequeno, que os pais de Ted conversavam com a psicóloga da escola. Eles entenderam a importância de o filho desenvolver ainda mais os seus processamentos emocionais, para tentar superar quaisquer tipos de frustrações quando se tornasse um adolescente. Alertou para os pais não sentirem pena de Ted e nem ficar com receio das descobertas que estavam por vir, pois a escola continuava a ser um excelente ambiente para que ele desenvolvesse suas inúmeras habilidades. Certo dia, a professora Catarine Lemos disse que todos os seres humanos possuíam 5 emoções básicas: medo, raiva, tristeza, alegria e afeto. Entretanto, reforçou que todos deveriam aprender a conviver com as suas emoções, pois novas paixões iriam chegar com a pré-adolescência, e o conhecimento das emoções ajudaria no desenvolvimento individual de cada um. Naquele instante, Ted sentia que a delicada professora Sajai Lee morava em seu coração. Ele não sabia explicar por que gostava dela. Ficava sem saber o que fazer quando ela se aproximava. Muitas vezes sentia as mãos gelarem ao identificar o cheiro ou ouvir a voz de Sajai.
Certa vez, ao percebê-la perto, uma das pernas travou e ele não conseguiu sair do lugar. À noite, antes de dormir, pensava muito no som macio da voz, na delicadeza da pele quando ele a tocava, ou quando ela o alisava carinhosamente. Foi assim que descobriu sua paixão pela professora Sajaí Lee. Na aula seguinte, a professora Catarine perguntou se a turma já tinha ouvido falar sobre inteligência emocional. E depois de alguns segundos a pensar, nenhum estudante reconheceu o termo. Ela explicou que se tratava de uma competência com várias habilidades que envolviam a relação de cada ser com seus semelhantes. Naquele dia, a turma fez muitas observações, dizendo que existiam pessoas que não se preocupavam com as outras, e citaram vários exemplos. Ted não fez nenhum comentário, pois aprendeu desde cedo que respeitar os seres humanos era uma obrigação de qualquer humano. No mês de novembro, Laura recebeu um convite para dar aulas no turno da tarde no SER. Sophie, outra professora de biologia, iria se mudar no final do semestre para a cidade das montanhas e indicou o seu nome para assumir a disciplina. De início, Laura recusou o chamado, mas com as despesas aumentando, ela e Jaque concluíram que seria interessante trabalhar os 2 horários. Por outro lado, Laura sentia que a sala de aula a rejuvenescia, além de renovar suas energias emocionais e espirituais, apesar de fisicamente deixá-la mais cansada. Laura e Jaque estavam preocupados porque na noite anterior conversaram com Ted sobre o fato de ele ser adotado. De forma delicada, contaram toda a história e o menino disse que eles eram seus pais verdadeiros e agradeceu muito pela adoção. Na noite que descobriu que era adotado, Ted demorou a dormir. Chorou por ter sido abandonado pelos pais biológicos e ficou pensando se seus pais fossem outros, como seria a sua vida. Se morasse em outra cidade, teria amigos diferentes, sua rua não seria a mesma, estudaria em outra escola. Pensou que se seus pais biológicos fossem ricos, poderiam pagar uma cirurgia para que ele enxergasse. Ficou em silêncio a pensar em Laura e Jaque. Voltou a chorar baixinho. Como seria o rosto da sua mãe? E a altura de seu pai? Será que seriam legais com ele? Ted não parava de pensar. Antes de adormecer, lembrou-se que sua cegueira era profunda e que uma cirurgia não era garantia de fazê-lo enxergar. Isso, de certa forma, conformava sua jovem alma inquieta. Janeiro chegava, causando alterações na rotina dos Smith, pois Jaque, Laura e Ted estavam de férias, e a família podia ficar mais próxima para fazer passeios, piqueniques, assistir TV, comer coisas gostosas e receber a esperada visita de Jackson, Amanda e o pequeno Brian. Naquela manhã, Ted ainda dormia quando Laura e Jaque viram na TV a notícia que o Centro de Treinamentos de Cães-Guias da cidade estava com um programa de adoção de um cão-guia. O treinador Nick deu entrevista sobre a importância de um cão-guia na vida das pessoas cegas. Os pais pensaram em Ted, que em breve faria 11 anos e poderia ter um cão-guia. Além disso, os 3 gostavam de cachorro e ter um para guiar Ted seria muito importante. Decidiram conhecer o programa de adoção de cães-guias do CTCG. Quando soube da visita que fariam no sábado, Ted ficou muito ansioso porque sempre pediu aos pais um cachorrinho e eles não chegavam a um acordo. Jaque concordava que um cão seria importante para a formação de Ted, desde que fosse pequeno e adestrado para obedecê-lo. Laura acreditava que um animal em casa traria vários contratempos, pois o cachorro corria o risco de ser pisoteado por Ted, que poderia receber de volta uma mordida. O cão também poderia destruir muita coisa na casa e, para finalizar, o filho corria o risco de ser derrubado pelo cão e se machucar gravemente. Sabem o que Ted achava daquilo tudo? Um monte de besteira.